Salve, salve, tudo bem com você? O nosso podcast Antenado está de volta e hoje eu vou conversar com a vereadora de Natal, a vereadora Júlia Arruda. Tudo bem, Júlia? Oi, Eugênio, tudo bem? Satisfação reencontrar você aqui nesse seu Antenado. Reencontrar, porque eu já conheço Júlia há bastante tempo, tá, gente? A gente se conhece da época da dança, eu dançava. E a Júlia também era bailarina. Corpo Vivo, muitas Corpo Vivo, histórias. Diana Fontes. Um beijão, aliás, para Diana Fontes. Saudade da dança, Júlia? Ou a dança dançou? Não, saudades, saudades. E esse ano, inclusive, eu comecei aí com um projeto de voltar para a dança, para o sapateado, fazer uma coisa que eu não fazia há muito tempo. E sempre teve ali, escondidinho, guardado. Mas que não prosperou, mas está aí. Quem sabe nos encontraremos também nos palcos. Tem que ter mobilidade para aguentar essa vida de político, né? Fazer atividade física, porque é uma atividade que você se imaginava política. Eu sei que você veio de uma família que tem uma certa tradição. Seu pai também foi político, foi deputado estadual. Mas para você, como é que isso surgiu? Bem, isso surgiu assim, eu sempre participei dos bastidores, né, de toda a atividade. Nasci no ano eleitoral, então muito nova, novinha, meses, eu já estava no Alto Oeste, em Alexandria, que era uma base política do meu pai, cidade da minha mãe, e sempre estava no sangue, realmente, mas nunca imaginei ser a protagonista de toda essa história, colocar meu nome aí pelo julgamento da população, mas fui muito estimulada por alguns amigos que me viam aí como, por que não, né? Sempre gostei, participava dos grupos de jovens, das mobilizações, de comícios, passeatas, né? Vigílias, na minha época aí atrás tinha vigília, mas de fato colocar meu nome foi algo que foi muito pensado, veio de um apelo também dos segmentos, de alguns grupos de amigos que me estimularam a por que não sair. E foi aí que eu deixei meus sonhos de publicitária de lado, que eu sou publicitária por formação, atuava numa agência de publicidade, fazia mais de 7 anos, como diretora de arte. Então, fazia também algumas campanhas políticas, mas como profissional da publicidade, outro lado, né? Isso. E resolvi encarar, por que não? E aí foi que eu fui articulando com os grupos de amigos. Fazia alguns anos que a Câmara não tinha um representante de mulheres, algumas legislaturas que não tinha nenhuma mulher que representasse outras mulheres. E também a juventude. E foi com esse discurso de renovação, de reoxigenar a Câmara, que eu resolvi encarar o desafio. Como é que a publicitária Júlia Arruda olha para a vereadora Júlia Arruda ou para a mulher pública Júlia Arruda? Né? Porque você acaba tendo uma outra visão, né? Porque a gente sabe que na publicidade as coisas viram produto. Sim. Como é que a Júlia Arruda, publicitária, vê o produto Júlia Arruda política? Acaba que tanto nas duas atividades eu sempre encarei com muito comprometimento. Tanto a minha atividade publicitária, porque você passa por várias etapas para aquele produto ser aprovado, escuta a mídia, escuta a produção, né? Então, você tem que ser avaliado em várias situações até que aquele produto esteja pronto para ir para o consumidor final, né? No caso. E acaba que eu faço um pouco uma analogia com a minha atividade. Acaba que a partir do momento que você se coloca como uma pessoa pública, você também é um produto. Você precisa vender aquilo da melhor forma possível. Sim. Quais são os atributos, quais são as plataformas, qual a bandeira de luta, qual a sua visão de futuro. Sua visão de futuro. Isso tudo, então, acho que eu, tanto na publicidade quanto na atividade pública, eu procuro exercer da melhor forma possível, sempre preocupada com o interesse coletivo. É o consumidor que vai consumir um produto, né? Um produto, seja ele um cursinho de inglês, seja um supermercado, seja ele que vai comprar a ideia da candidata à vereadora, da vereadora, né? Então, eu acho que tudo isso faz um pouco sentido. E eu, como publicitária, também sou mais exigente também nas minhas... no dia a dia, né, da atividade. Você participa das escolhas, por exemplo, né? Normalmente se participa, mas eu acho que você tem um olhar mais atento. Participo. Quando você vai ver ali a época de campanha, olha o santinho, isso aqui a impressão não tá boa, já olha tudo. Eu tenho uma característica que eu acho que também é um pouco um defeito, né? Eu centralizo muita coisa. Apesar de ter uma equipe competente, uma equipe aguerrida, uma equipe que realmente confio, mas eu procuro, seja um cartão de visita que sai lá na Câmara, do gabinete, até um projeto de lei, eu gosto de participar de toda essa construção. E com a atividade, né, o layout, as redes sociais não é diferente. Então, é algo que é minha cara que está ali, é o meu mandato que está em jogo. Então, eu procuro sempre acompanhar
E também não embarco em grandes aventuras, né? A gente sabe que passou por um período agora de transformação. O que era analógico agora é tudo digital, né? Aquela informação instantânea, momentânea, aquela coisa. E eu procuro, se eu peco por zelo e preocupação de amadurecer mesmo, um posicionamento, não ir no calor da emoção, nem embarcar em qualquer aventura, né? Eu tenho responsabilidade com o que vai sair, com que a minha imagem vai estar atrelada. Então, de fato, eu acho que também adquiri um pouco da época de publicitária. Você vai para o quarto mandato? Estou no quarto mandato. Não, você está no quarto, né? Mandato. Então vai concorrer agora na reeleição? Sim, vou concorrer, sou pré-candidata à reeleição. Pré-candidato. Até pela legislação, né? Estamos aí nessa pré-campanha e estou colocando novamente meu nome à disposição da população para avaliar a nossa atuação. Apesar de estar no quarto mandato, Eugênio, eu encaro a minha missão, parece que é o primeiro ano do mandato, parece que é o meu primeiro mandato, eu acordo todos os dias disposta a honrar a cadeira que eu ocupo, a missão que me foi confiada e, sobretudo, os votos do natalense. Não só de quem votou, né? Porque quando você é eleito... Você representa todo mundo, né? Ou não votou, né? Então, de fato, é uma missão muito representativa. Cada vez que a população me confia o mandato, aumenta ainda a minha responsabilidade. Estou aí, mais um desafio. Pronta, preparada e querendo. Viu? Opa! Agora, indo para esse quinta pré-candidatura, o que é que mudou na vereadora Júlia Arruda do primeiro para esse quarto mandato que você está concluindo? Você é contente com o que você tem feito, com o seu trabalho, com a legislatura? Eu vou botar um bocado de pergunta de uma vez só aqui. Você está feliz com os seus colegas de bancada? Você acha que a Câmara merece mais renovação? Como é que você avalia essa conjuntura? Tentar aqui falar um pouquinho, né, desse histórico, até porque eu acho que eu sou uma das mais experientes lá na Câmara, eu comecei muito jovem. Quem diria, hein, Julia? Hoje eu sou a mais experiente. Eu acho que só eu, Ranieri, acho que o Bispo são os que estão há mais tempo lá na Câmara. E claro que acompanhei, houve muitas mudanças, né, ao longo desse tempo. Primeiro, de representatividade. Hoje a Câmara está mais aberta, considero mais plural, principalmente para as pautas das mulheres, que antes era algo que ainda era cheio de tabu, cheio de preconceito, pré-julgamento. Então, só em ter mandatos femininos estimula que outras mulheres participem das discussões. Seja a mulher estar participando de audiência pública, seja estabelecer esse diálogo. Vereadora, eu queria um projeto de lei que pensasse nas mulheres artesãs, as mulheres que precisam de qualificação profissional nas comunidades, mais creche, dignidade menstrual. Eu digo, se as mulheres não estivessem lá representadas, certamente parte desses projetos nem seriam pautados, né? Então, acho que considero isso um avanço muito positivo, né? Por outro lado, a atividade é pouco frustrante, sabe, Eugênio? Eu digo que é muito instigante quando você vê algo, a mínima coisa, seja um requerimento ser atendido, um projeto que sai do papel, mas no dia a dia, porque fica na boa vontade, na boa intenção, mas quem vai dar a cartada final ou quem não vai fazer é o legislativo. Então, muitas vezes nos frustra porque da boa intenção não se transforma em concretização. Não, no caso, o executivo. Você quer dizer o executivo. Sim, certo. Quem vai executar é o executivo, né? Certo. Então, por mais que tenha todo o debate, todo o querer coletivo, muitas vezes se esbarra na questão política, né? Ou falta de vontade política para poder executar. Então, eu considero um avanço ao longo desses tempos, né? Desses mandatos, a Câmara mais aberta, a população se inteirando mais, tendo acesso e um canal direto, uma TV Câmara que é transmitida 24 horas ao vivo, né, as sessões. Então, cabe ao eleitor, à população, o interesse de procurar saber o que é que há mecanismos para eles ter ciência hoje, né, do que está acontecendo. E as redes sociais ajudaram muito, né? Eu falo quando você fala assim a questão de renovação, eu falo com uma certa cautela disso, porque nem sempre aquele que se está colocando como novo vai ser, de fato, uma transformação. Porque muitas vezes ele se coloca como novo, mas pratica práticas antigas, arcaicas, né? Que muitas vezes não representa a juventude ou a pessoa que está ali querendo uma renovação de fato na prática, né? Então, de fato, eu acho que tem que ser uma renovação com responsabilidade. Ou recondução com responsabilidade, né? Então, acho que para os dois lados, você tem que ter zelo, responsabilidade com o que quer, com o que está se colocando a ser o representante da população. A gente acompanha muito, por exemplo, muitos que têm um discurso, quando chega lá,
vão para a facilidade do adesismo, né? Já se coloca como situação, enfim. Então, acho que até... Já vai para apoiar o prefeito da vez. Independente de ter feito uma campanha completamente contrária, né? Ao que essa pessoa pregava, se colocava, vão lá por uma situação de muitas características como uma sobrevivência política, né? Eu discordo, mas respeito quem toma esse tipo de posição. Você foi mais governo ou mais oposição nessa sua trajetória? Mais oposição. Mais oposição. Eu já é mais fácil ser oposição em Natal ou governo? Digo, Eugênio, que até para você ser uma situação, você tem que ser situação com responsabilidade. Da mesma forma como oposição. Você não pode ser a crítica pela crítica. Você tem que ter a responsabilidade, tem que ter zelo, tem que ter compromisso, comprometimento. Até porque senão deslegitima muitas vezes aquilo que você está dizendo, porque vai ser, aquilo ali é oposição, então tudo que vier errado, e não é assim. Eu acho que quando merece a nossa atenção, o nosso reconhecimento, por que não elogiar? Quando merece a nossa crítica, por que não fazer a crítica, né? Então, de fato, eu sempre soube ser oposição em situação com muita responsabilidade, acima de tudo. A gente está indo para estamos no ano eleitoral, né? As campanhas, por mais que a gente fale em pré-campanha, mas parece que todo mundo já está colocando seus blocos na rua aí de alguma forma. E a gente já sabe quem são os principais pré-candidatos, por exemplo, a Prefeitura de Natal. Né? Você tem Carlos Eduardo querendo voltar ao poder, você tem Natália Bonavides como candidata da esquerda, você tem Paulinho Freire, que também tem uma ligação muito forte com os vereadores que estão hoje lá na Câmara, né? Você tem candidata do PSOL, que eu já conversei com ela aqui, enfim, já tem alguns nomes. Qual é a avaliação que você está fazendo desse momento, dessas possibilidades para Natal? Você que já teve o nome também, certa vez, ventilado aí para ser candidata ao Executivo, Júlia. Isso, é importante esse momento agora das pré-candidaturas, com a legislação eleitoral antecipou o processo de pré-candidatura, praticamente está uma campanha já, né? Assim, a gente tem acompanhado. Às vezes tem algumas pessoas que cometem até alguns excessos ali. Sim, é importante, né? Os órgãos aí de controle estar vigilantes, né, para todo esse processo, porque de fato nem tudo pode agora. Então, as pré-candidaturas estão se colocando, estão ouvindo a população, estão fazendo o que deve ser feito, né? Visitando, colocando o seu nome, mas que, de fato, eu acho ainda tudo muito frio. Assim, a gente acompanha, né? A política do interior, por exemplo, já está pegando fogo a essa altura. Aqui ainda, eu digo com relação ao sentimento da população. Sim. As pessoas completamente alheias ao processo. Você tira isso pelas as pesquisas de opinião pública, né? 70% da população não sabe quem vai votar ainda, principalmente para vereador. Então, isso mostra uma grande... Aí fica o vereador comemorando pesquisa. Pesquisa não elege, gente. Calma. É bom ser lembrado, né? É bom ser lembrada, mas não basta, né? Tem que realmente... Ainda mais pesquisa de vereador é muito subjetivo, né? São muitos candidatos. Também tem uma certa vantagem quem tem um voto mais concentrado, né? Então, de fato, é bom ser lembrado. E eu agradeço até quem está lembrando o meu nome nas últimas pesquisas. Mas que, de fato, não basta isso, né? Então, tem que... No caso, seu posicionamento vai mais com... Você já teve no governo da professora Fátima como secretária, né? Da mulher, não é isso? Da igualdade da racial, igualdade racial da mulher e juventude. E aí, então, eu imagino que você vai buscar o projeto, né? Se configurar e se confirmar de Natália Bonavides? Isso, hoje eu faço parte da Federação Partidária Fé Brasil, que é composto pelo PCdoB, PT e PV, e nós iremos caminhar com a pré-candidata Natália, né? Você acha que Natália... viabilizando, né? Estamos nessa construção de viabilizar a candidatura, Natália se colocando como nome aí que uniu os 3 partidos e vamos aguardar aí. Você acha que Natália está querendo, com vontade de ser candidata? Porque algumas pessoas colocam assim, Natália é uma jovem, enfim, extraordinária, tem realmente vocação para a política, mas ela já não quis ser candidata em determinados momentos, mas hoje o partido quer Natália, né? A gente percebe isso. Mas será que Natália quer isso também hoje? Isso é uma coisa, porque às vezes as pessoas falam assim, se Natália quiser, ela vai crescer. Se Natália quiser, ela tem chance de ganhar, mas há quem duvide que ela queira. Como é que você vê isso hoje? Que tanto o partido quer, quanto os partidos que compõem a federação querem, quanto Natália, né? Ela já explicou os motivos que não fizeram com que ela pudesse sair nas oportunidades anteriores, mas agora, diante dessa conjuntura, acredito que realmente é o momento dela, é a vez dela, né, para se lançar candidata desse bloco, né, dessa federação, e estamos juntas aí nessa construção. Já participei
de alguns momentos, né, da elaboração desse plano de governo, ouvindo vários segmentos. E, diferentemente de alguns outros partidos ou de outros projetos, eu acho que é um estilo diferente, né? Então, eu acho que tanto o PT quanto a Natália, propriamente dito, tem um estilo de democratizar as ações, de participar efetivamente com a sociedade civil. Então, já participei de alguns momentos nessa construção, né? Então, de fato, acredito que agora o momento é de botar o bloco na rua, de fato. Ouvir a população, chegar aos segmentos, ampliar o leque de atuação, não ficar restrito a uma bolha, né? Então, de fato, eu acho que tem que realmente ampliar o discurso, ouvir ampliar os as demais alianças segmentos. também, porque às vezes criticam Sim. muito o PT de ser radical, mas a gente já viu que Fátima já abriu, o próprio Lula já abriu, né, para partidos de centro e até de direita dentro das coligações. Então, você acha que Natália vai abrir esse diálogo também? Tem que abrir. Tem que abrir. Para ela que está se colocando como candidata, pré-candidata à majoritária, não pode ficar restrita a apenas um segmento, um nicho, uma bolha, não. Tem que abrir, ouvir os segmentos, até porque se for eleita, ela vai ser prefeita de todos, né, de todas as frentes, de todos os segmentos. Então, precisa dialogar, ouvir. Eu vi que ela esteve também em alguns segmentos, a FEComércio, CDL. Então, é importante, sim, abrir esse diálogo e até, muitas vezes, desmistificar o que, às vezes, lhe impõe como uma verdade absoluta, um estigma, né? Achando que é isso, que é... Então, realmente, eu acho que é uma oportunidade que ela tem de se apresentar também para os segmentos que muitas vezes têm um pré-conceito, um pré-julgamento. Maravilha. Júlia, quem são as pessoas que você admira? Aí eu quero na política, em outros campos. Cita aqui algumas pessoas que você tem admiração. Eu admiro tanta gente, Eugênio. E, assim, cada vez mais eu me deparo e conheço pessoas, aquelas mais anônimas, que têm uma representação. Essa semana, por exemplo, eu estive lá no Projeto Amar, na Vila de Ponta Negra, e conheci Gorete, que é a diretora, que acolhe 75 crianças, né, em situação de vulnerabilidade extrema, com todas as complexidades e vulnerabilidades que a vila, né, que aquela localidade tem. Uhum. E é uma abnegada. Então, como o Gorete, tem várias outras, né? Então, de fato, eu tenho a oportunidade de acompanhar o dia a dia desses fazedores aí, seja da cultura, seja do movimento comunitário, e que transformam, muitas vezes, a vida daquela população, né? E muitas vezes não tem a notoriedade, né? Não tem o devido reconhecimento que as pessoas merecem. Então, eu admiro também as heroínas do cotidiano, do dia a dia, né? Que estão aí espalhadas nas comunidades. Então, assim, para você definir uma admiração, acho que realmente é essas pessoas que estão no dia a dia, na lida do dia a dia. Uhum. Mas, por exemplo, se você tivesse que escolher uma política, alguma mulher que tem um cargo público que você admire, tem essa pessoa? Não está mais aqui entre nós, mas foi uma pessoa que me estimulou a ingressar na política. Eu acho que eu sei foi quem é. Vilma. Ah, né? Sabia! Eu entrei na minha primeira... Seu pai também era muito ligado à dona Vilma. Muito ligado. E acho que Vilma, até hoje, onde a gente sai, ela é tida como uma mulher muito pioneira, protagonista, desbravou aí um campo aí. Para que eu esteja aqui hoje falando, precisou passar Vilma, precisou passar tantas mulheres. E nesse rol aí não posso esquecer, né? Minhas duas referências também da minha família. Joanita, que foi prefeita de Nova Cruz, minha avó paterna. Sim. Então, até hoje, eu saio aqui em Natal e aonde quer que eu vá, se tem uma pessoa de Nova Cruz, você é neta da dona Joanita. Isso é muito gratificante, porque, assim, foi uma mulher com gestos muito simples. Ela era tida como Mãe Gorda, que era o apelido dela lá em Nova Cruz. Não só em Nova Cruz, mas para a região agreste do estado. E foi uma mulher que deixou, assim, de ser coadjuvante para ser protagonista e transformou a vida de uma população. Então, isso é tão bacana. Então, Dona Joanita certamente está entre as minhas referências, da mesma forma como Dona Antônia, que foi minha outra avó. Fui vereadora, presidente da Câmara de Alexandria. Você não tinha como fugir, né? Não tinha como. E exemplo de mulheres, porque naquela época era normal, né? Muitas vezes ter um marido, um homem, né?
mas as mulheres que estavam à frente do seu tempo. Então, não tenho como fugir dessas minhas duas referências femininas, mulheres aguerridas na política. Agora, também uma referência, e dessa vez masculina, que infelizmente acabou nos deixando esse ano, foi seu pai. Sim. Você, inclusive, fez um texto, né, da despedida, ainda muito abalada, que era algo recente, mas reconhecendo ali as qualidades dele. O que é que ficou do seu pai em você e na política que você pratica hoje, Júlia? É tudo muito recente, né? Faz menos de 2 meses. Então, é tudo muito... Falando aqui, desculpe se eu embargar a voz, assim, porque, de fato, é algo que não estava no meu script, né? Não estava nos meus planos perder meu pai dessa forma tão repentina, porque esperávamos que o desfecho fosse completamente diferente, né? Foi para cirurgia, foi um pós-operatório que teve complicações, enfim. Então... é algo que eu esperava ainda ter bons anos aqui com ele. E encarar... Vocês eram muito próximos, né, Júlia? Muito, muito. Era assim, teu confidente, teu conselheiro, tudo. Ele sempre dizia, e eu assim, vendo de fora também, eu acho que eu poderia ter explorado mais, sabe? Ter recorrido mais. Mas eu acho que foi também uma... Não sei se foi uma defesa ou um estilo, porque quando eu iniciei a minha atividade, eu fui muito estigmatizada. Mais uma filha de não sei quem, e sempre na tentativa de desqualificar o meu trabalho, né? Então, tinha gente que dizia, mais uma, bonitinha, não sei de quê. E assim, e eu disse, olha, eu só vou poder mostrar o que eu sou capaz com o meu trabalho, com o meu comprometimento. E assim eu fiz. Então, desde o primeiro momento, eu sempre dizia que eu tinha muito orgulho de ser filha de quem eu era. Mas eu queria ser reconhecida pela minha capacidade, pelo que eu estava disposta a fazer. Então, acho que desde o início eu tentei imprimir minha digital, sabe? Então, eu acho que em alguns momentos eu poderia ter me aproximado e me aconselhado mais. Mas com essa tentativa de sempre imprimir o que eu estava disposta, ter uma identidade própria, que eu caminhei com minhas próprias pernas. Mas nunca esquecendo de onde eu vim, entendeu? Sim. Sempre tendo muito, muito respeito pela história da minha família. Porque é uma história que dignifica estar onde eu estou, tendo uma base como eu tive. Meu pai, ele, até agora, nesse momento de despedida, um texto que meu marido fez, ele diz assim, eu nunca vi uma pessoa conviver tão bem com o poder e a simplicidade ao mesmo tempo. E meu pai sempre foi isso. Era pessoa que tinha uma casca, muitas vezes, de durão e tudo. Quem mas não conhecia. Não conhecia. Mas era uma pessoa de gesto simples e de coração enorme. E um amigo muito querido pelos amigos dele, né? Pelas amigo pessoas, dos amigos, né, leal. que eles conheciam. E assim, isso não quer dizer que ele era morno, que ele era neutro, ele sempre teve lado. As pessoas poderiam nem concordar com a posição que ele tomava, mas respeitava. E a despedida dele foi algo muito triste, foi o momento mais triste da minha vida, né? Então, assim, o mundo cai, mas foi um momento de tanto conforto, porque eu vi dali das pessoas com maior poder aquisitivo, com maior representatividade, aquelas pessoas, os anônimos, que ele dava o cabimento, sabe? Que almoçava todo dia lá em casa. Porque, assim, você fala de política, você vê aquela política mais distante hoje em dia, mas se você tiver ideia, almoço 20 pessoas na casa do meu pai, até hoje, assim, no dia a dia. Pessoas que chegam lá, param para almoçar, para conversar. Então, assim, isso é muito raro, né? Então, foram essas demonstrações de carinho, de respeito, de depoimentos, sabe, Eugênio? Tanto depoimentos, porque seu pai... Eu viajei, a primeira vez que eu viajei foi uma passagem que ele me deu, então, um estágio que ele me conseguiu. São tantos gestos de gratidão que eu disse, poxa, não passou aqui em vão. Ele deixou, de fato, um legado, sabe? E, assim, está sendo muito difícil seguir, ainda mais seguir nessa loucura que é uma pré-campanha. Aconteceu tudo muito em cima, assim, né? Fazendo de conta que nada acontece, né? E, assim, ter que conviver com a ausência tão presente na minha vida. Né? Porque eu saio, assim, todas as pessoas têm referência, têm alguma história, têm alguma lembrança. Eu até disse, gente, eu vou perguntar. Espero que ela não se sinta incomodada com isso, porque assim, acaba sendo uma curiosidade de muita gente. Com certeza. E eu tô tendo, assim, eu não tive tempo de sentir o meu luto da forma que eu queria, de dar apoio à minha mãe, de ficar ali e tudo, porque não tive outra alternativa a não ser seguir.
Porém, só sabe quem está passando, né? Os domingos são dias que sempre foram dias com muito afeto, muito amor, e estão sendo dias muito difíceis, né? São dias que eu paro da rotina do dia a dia e, poxa, não tenho mais aqui. Entendo. Então, é bem difícil, mas Força. tem que seguir. Mas tem um filhão, tem um maridão, né? E aí isso já preenche um pouco, né? Como é que tem sido essa vida de mãe que tem que cuidar do filho também, né? Porque não dá para descuidar. Como é que é o tempo? Como é que é o seu dia a dia, sua rotina, Júlia? Eu digo que eu sou uma antes e depois da maternidade. De fato, o Romeu fez 5 anos agora em abril e ele veio para completamente ressignificar a minha vida. Eu sempre fui louca por criança. Sempre adorei estar com criança. Então teremos outros filhos? Ai, não sei, porque eu já peguei um pacote com 2. Aí eu não sei se ainda cabe mais um. 2 no caso do seu marido. Eu tenho 2 enteados e Romeu agora... E a relação é boa com ele e o seu filho? Desde pequeno nós convivemos, né? Então, chamo meus pais de avós, né? Então, assim, de fato, é algo muito bacana a relação. Mas que, de fato, depois da maternidade, a vida... Até porque, assim, se eu tinha um envolvimento com a causa da criança e adolescente, eu hoje falo com mais propriedade. Ganha outra dimensão, né? Totalmente. Tudo, assim... Eu me coloco no lugar das mães atípicas, das mães que precisam do SUS, das mães que usam um transporte público, né? Então, tudo isso tem uma relação mais íntima, né? Com mais propriedade. E, de fato, o Romeu é uma figura, assim... Ele já estava... A preocupação dele esse final de semana era como é que ia ser a agenda. Se depois que acabasse as férias, não ia ter mais campanha, porque ele quer me acompanhar, viu? Ele é uma figura, figura. Já vai ter continuação esse negócio aí. Não, ele é uma figura. Tem uma desenvoltura, assim, extraordinária, muito comunicativo. E, de fato, é a razão do viver mesmo, né? Assim, eu soube que ele participou do presente de Natal. Participou ou vai participar? Participou. Júlia também participou, né? Isso. Ele, é assim, desde muito cedo eu procuro inserir nas minhas pautas. Ele está nos conselhos comunitários, nos grupos de crianças, né? Ele vivencia esse meu dia a dia, que eu acho super importante, coisa que eu tive acesso a isso muito de perto. Até né? para entender aqueles momentos de ausência, né? E entender que é o trabalho, né? Entender o que está acontecendo. Não, desde muito cedo. Então, ele já pergunta no final assim, mamãe, como é que tá a agenda hoje? Ele já procura saber. E quando dá, eu participo. Até porque é importante ele ter acesso a uma realidade que muitas vezes os filhos das minhas amigas não têm acesso. Não conhecem a realidade aqui em Natal, né? Então, assim, de fato, eu faço questão de acompanhar, de participar. E ele... participa de tudo, cativa todo mundo e é um amor, é um querido. Júlia, o que é que você tem medo, por exemplo? Do que é uma coisa que, nossa, isso me tira o sono? Olha, Eugênio, eu participei de um podcast uns meses atrás e a primeira pergunta, quando me perguntaram isso, eu não pensei 2 vezes e eu disse, perder quem eu amo. E, de fato, era algo que, assim... Isso aconteceu antes do seu pai? Aconteceu. E, assim, eu sempre tive muito medo. Então, era algo que eu respondia na lata, ainda continua sendo. Porque, apesar de ter perdido meu pai, tem outras pessoas que eu amo também. Então, o meu medo é perder quem eu amo. Continua sendo. E é um medo que é complicado, porque é inevitável, né? A finitude é uma certeza, infelizmente. E a gente se preparar para ela é sempre muito complicado. A gente até diz assim, eu sei que, por exemplo, eu falo agora falando da minha mãe, que é meu xodó. O dia que eu perder dela, eu não sei como é que eu vou agir, mas eu sei que, inevitavelmente, eu vou perder. Então, essa dicotomia é muito difícil. Muito difícil. Eu nunca imaginei estar tão próxima, né? De passar por isso agora. Mas é algo que a gente tem que se preparar. E agora, depois de tudo isso, eu estou lendo muito, né? A literatura tem sido um grande aliado. Assim, o que, por exemplo? O que é que você gosta de ler? Estou lendo livros relacionados ao luto, né? A como encarar, como entender e encarar isso de uma forma, tentar encarar de uma forma mais leve e com mais conformação, porque eu acho que também vem, junto com o luto, vem o sentimento de revolta, de inconformação, de por que agora, por que comigo, por que com ele, enfim. Então, fica muito esses questionamentos que eu tenho lido. Então, eu li o Manual do Luto recentemente, que foi... agora, 2 amigos meus perderam os pais, eu fiz questão de encaminhar para eles, porque é algo que todo mundo precisa ler.
de Carpinejar, que é um livro que tem me ajudado muito. Estou lendo agora A Casa que Não Pode Cair, né? Também, que eu recebi de Amanda, que a mãe dela faleceu agora. Então, eu tenho me aproximado de pessoas que passaram, estão passando por essa mesma dor que eu estou passando. E as pessoas têm sido muito solidários, de trocar suas experiências e a gente tentar encarar isso com uma certa... se conformar mais com essa finitude, que a gente... sempre é um tabu, a gente acha que nunca vai acontecer conosco. Então, quando a gente se depara, de fato, já começa assim, com o diagnóstico de uma doença, né? Então, o mundo cai, e aí quando a gente vai vendo que tem as possibilidades, tudo... E eu digo, foram 34 dias que eu passei no hospital, né? Na UTI. Então, é um desgaste físico, emocional absurdo. Então, assim, que eu passei... muita gente passa no dia a dia. Eu vi muitas histórias, vi muitas perdas durante E eu imagino que depois desse tempo todo passando por isso, quando aconteceu a perda, de fato, você deve ter entrado naquele choque que as pessoas não conseguem. Por exemplo, isso aconteceu uma vez quando eu perdi uma pessoa muito querida, meu irmão, e eu fiquei em choque, eu não conseguia nem chorar. Isso. Eu não conseguia nem, sofrer pelo tamanho o choque. Acontece isso. A sensação é que eu coloquei nas redes sociais. A gente queria continuar dormindo para pensar que estava vivendo um pesadelo mesmo. Então, encarar a realidade é algo muito desafiador, mas é através da força dos amigos, do dia a dia, né? Eu tenho uma atividade que me consome muito. Então, assim, durante a minha semana, eu sou preenchida por agenda, por uma rotina, por trabalho, mas quando a gente chega, né, que dá aquela... Quando dá aquela estacionada, isso aconteceu mesmo, né? É muito difícil. Agora, mudando de assunto, já falamos, né, do que é que te deixa preocupado, com medo, do que é que te deixa alegre, feliz, que te dá satisfação. Uma coisa que, nossa, seus olhos brilham. Eu acho, Eugênio, com a maturidade, a gente aprende a valorizar as simples coisas da vida. Um momento em casa com a família não é nada de demagogia, não é fazendo cena, tipo, não. Porque hoje, se você... O que é que você lhe deixa feliz? É estar com minha família, com meu filho, ter tempo, curtir o tempo livre. É isso. Eu curto cada momento, porque, de fato, ainda mais agora, né? Então, tudo você ressignifica. Fica querendo construir memórias ali. Isso, e eu sempre fui muito de celebrar. Se é um mêsversário, eu celebro. Se é um Dia das Mães, eu celebro. Eu gosto de participar, eu gosto de fazer uma surpresa. Então, assim, se eu já gostava, agora eu gosto mais ainda. Então, vamos celebrar as simples coisas da vida. É isso aí. Gente, vamos fazer agora o nosso antenado com filtro, antenado sem filtro. Eu tô com medo aí disso. Não, fica de boas. Eu vou contar uma historinha aqui, e aí você vai responder para aquela câmera com filtro. Aquele discurso polido para a internet, certinho, ela publicitária vai tirar de letra. Agora, depois a gente vai fazer um antenado sem filtro, a mesma situação, só que você vai dizer o que é que você diria se tivesse muito pé da vida, Júlia. Pode ser? Vamos. Combinado? Ela vai tirar de letra isso, gente. Chegou um eleitor e disse assim para o outro, quando você ia passando ali, numa movimentação qualquer, a pessoa passou, lá vai a bonitinha. Ela só é bonita. E não vou votar nela, não. Porque ela só tem beleza, não presta não. Sabe, aquela coisa que quer tirar a pessoa pela fisionomia dela, né? Que a gente vê muito isso. Como é que você responderia para essa pessoa com filtro? Muita gente não tem oportunidade de me acompanhar nos bastidores, né? E as meninas que têm a oportunidade... Eu não tenho sangue de barata, tá? Eu não tenho sangue de barata. Eu sou uma pessoa mais polida, tento. Mas chega uma hora que, de fato, corre sangue aqui. Eu respondo. Claro, sem agredir ninguém, mas eu falo o que eu falava com filtro, eu vou falar sem o filtro também, tá? Igual é? Vou falar. Então, mande bala. Não, de fato, essa tentativa de desqualificar. Então, assim, eu quero ser reconhecida pelo meu trabalho. Acompanhe, se já acompanha o que é que eu faço, né? Então, as pessoas, muitas vezes, tentam julgar ou pré-julgar pela embalagem, para tudo, né? Então, assim... Isso já te atrapalhou? A sua beleza? Você é uma mulher muito bonita. Obrigada. Definitivamente, a gente não pode negar isso. Mas isso, de alguma forma, já foi um empecilho? Eugênio, como eu falei, eu entrei muito jovem na política e tinha essa tentativa sempre de desqualificar. Primeiro por ser mulher, por ser jovem. Sim. Né? Então, eu dizia, olha, eu quero ser reconhecida pelo meu trabalho, pelo que eu dispus. Se eu quisesse fazer outra coisa, eu ia fazer
Miss Brasil, Miss Beleza e alguma coisa, não. A gente queria realmente, já que eu estava disposta a ser uma vereadora, eu queria ser reconhecida pelo meu trabalho, né? Passei da idade já de ser modelo de alguma coisa, então isso aí fica para outras pessoas, mas de fato é pelo meu trabalho, então é isso. Essa questão é inevitável, sempre as mulheres têm essa tendência. As mulheres são julgadas pela sua aparência. Porque tá com a maquiagem assim, tá com o cabelo assim, tá com a roupa tal. Coisa que a gente não vê esse tipo de abordagem com os homens, né? Então, é um machismo também estrutural que existe na nossa sociedade, né? Nessa tentativa de desqualificar. Mas eu acho que só com o trabalho, você se impondo também. Eu sempre trabalhei com homens, né? Então, nunca foi um tabu trabalhar com tantos homens. Mas que, de fato, é um ambiente que intimida a presença das mulheres quando você chega assim. Então, você tem que conquistar o seu espaço. Inclusive, na política, a gente vê muitas vezes as mulheres tendo que se meio que masculinizar para poder se impor. Você precisou em algum momento? Eu não vou negar, não, que não masculinizar, mas assim, por exemplo, eu queria chamar menos atenção possível, né? Você está num ambiente, tem vários homens, aí chega uma mulher, já chama atenção naturalmente. Eu sou muito alta, então já chama atenção, né? Então, em alguns momentos eu tentei ser mais minimalista possível, né? Mas nunca me descaracterizei, sou maquiada, sou vaidosa, então isso aí eu nunca tentei me colocar numa caixinha de um personagem, né? Nesse sentido, então, mas em alguns momentos eu tentei fazer de conta que ninguém estava me vendo. Olha, eu não tô aqui. Estou invisível. Agora, porque eu acho que me chamou muita atenção logo na minha diplomação. Subiram vários vereadores, tal, todo mundo de terra, eu subi de vestido. Pronto, o assunto no outro dia era o meu vestido, assim... Mulheres usam vestido, gente. Mas até hoje, você vê, o assunto da posse do presidente Lula era a roupa da Janja, né? Então, assim, até hoje você ainda tem que conviver com esse tipo de abordagem, com um tipo de colocação, mas é o machismo que é estrutural, enraizado, e a gente precisa desconstruir tudo isso. Olha, chegou aqui no meu ponto uma pergunta das telespectadoras desse podcast, se a gente pode falar assim. Enfim, você falou que era vaidosa, né? Então o pessoal quer saber qual o segredo dessa vaidade, quais são os rituais de beleza que Júlia Arruda pratica, como é que ela cuida da pele, do cabelo, você tem esses rituais? Tem alguma coisa? Deveria ter. Sério que você não tem? Não, eu uso, me cuido, né? Mas assim, adoro maquiagem, vocês podem ver, né? Vou maquiando no carro, né, Suzy? Vou me maquiando. Suzy é a assessora dela que tá aqui, gente. Mas eu digo, eu não sou refém disso, não sou escrava disso, né? Assim, eu acho que me considero, eu quero estar bem, eu tô todos os dias na televisão, na Câmara, né? Então as pessoas, eu acho que até em respeito à população que acompanha, procuro estar bem, aparentemente, né? E quando não estou bem, tudo bem também. As pessoas também devem entender, mas eu gosto de estar bem. Então, mas quer dizer que não tem nenhum segredinho, tipo assim... Faço academia, tô alimentação. Alimentação também, mais ou menos. Mas procuro. Tem algum alimento, assim, alguma coisa que você... Nossa, acaba com a minha dieta? Ai, meu Deus. Acho que fast food, assim, de vez em quando, final de semana, sanduíchezinho. Não vou fazer propaganda não, mas de vez em quando. milkshake, maltine. Não, hoje no almoço foi milkshake que rolou comigo. Júlia, queria te agradecer muito por ter concedido esse bate-papo para o pessoal que está em casa, que foi super agradável poder te conhecer um pouco mais. Obrigado, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Me coloco à disposição. Eu desejo muito sucesso aí para você nesse novo desafio. Viu, maravilha. Com você aqui já deu certo. Que bom. Sucesso. Júlia, agora tem o desafio final, né? Tem o meu desafio do blog Dá Certo, mas tem o seu desafio de cantar, porque aqui no final a gente sempre pede pro pessoal cantar alguma coisa, né? Eu já fui cantor numa vida passada, então a gente quer lançar esse desafio. Uma vez cantou, sempre cantou, viu? Eu que nunca cantei na vida. Qual música você gosta no karaokê? Qual música faz sentido para você cantar? Uma música que está fazendo muito sentido nesse atual momento que eu estou vivendo é Clareou, de Diogo Nogueira. Você gosta do sambinha, então? Gosto. Vamos ver, então, Clareou na voz de Júlia Arruda. Vamos lá. Deus é maior, maior é Deus, e quem tá com Ele nunca está só. O que seria do mundo sem Ele? Deus é maior, maior é Deus, quem tá com Ele nunca está só. O
O que seria do mundo sem ele? Chega de chorar, você já sofreu demais, agora chega. Chega de achar que tudo se acabou. Pode a dor uma noite durar, mas um novo dia sempre vai raiar. E quando você menos esperar, clareou. Eita, coisa boa! Clareou, obrigado a vocês. Tchau, tchau, gente. A gente se vê no próximo podcast. Foi uma alegria, viu? Gostei. Clareou tudo aqui. Bom. Sucesso aí, querido. Obrigado.